Olá, boa tarde. É sempre com muita alegria e com emoção que estamos entrando no ar aqui pela Rádio Tupanci AM de Pelotas com o programa Terceiro Milênio. A visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A coordenação é da área da comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Técnico de áudio está com a competência do nosso amigo Sidney Coation. Na transmissão do programa está com a responsabilidade e com a super competência do nosso amigo Cláudio Leão. Apresentação, este amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje, sexta-feira, dia 14 de maio de 2021. Terceiro Milênio hoje traz um tema interessante. E por que não dizer também um tema curioso? É curioso, porque o nosso tema de hoje é sobre parentalidade, um novo termo, um velho convite. Mas o que é parentalidade? Qual a relação que há com o espiritismo? E o que são práticas parentais? Você ficou curioso? Nós também ficamos. É esse o tema que nós estaremos conversando durante o nosso programa. E a nossa convidada já está aqui hoje junto conosco, a nossa amiga, a nossa irmã, professora, pedagoga e palestrante espírita, Pamela Araújo. E o nosso programa está sendo transmitido ao vivo e a cores pela página do Facebook do Terceiro Milênio. Basta só acessar a nossa página que você estará assistindo, como eu disse, ao vivo e a cores, esta entrevista. A gente já faz um convite para você deixar a sua like, deixar a sua mensagem, lembrando sempre que a sua mensagem sempre nos traz aquele estímulo, nos dá coragem e força para que a gente possa continuar na jornada confiada a nós. E o programa também está sendo transmitido via internet para o Rio Grande, para o Brasil e para o mundo pelo site www.radiotupanci.com.br. Parentalidade, um novo termo, um velho convite, este interessante e, como eu disse, um curioso tema. Estaremos conversando a partir de agora com a nossa convidada, com a nossa amiga, professora, pedagoga, palestrante espírita, nossa companheira de ideal espírita, trabalhador do Centro Espírita Djalma de Matos, evangelizadora Pamela Araújo. Seja bem-vinda, uma boa tarde. Obrigada, Madeira, uma boa tarde a todos nós, a quem está nos acompanhando pelo Facebook ou pela rádio, a todos os ouvintes. E realmente, hoje eu trouxe um tema que me debrucei a estudar, tentando conversar um pouco com a temática apresentada pela nossa querida amiga Mariette na semana passada. Eu pensei, por que não? A doutrina nos faz esse convite de dialogar com os novos neologismos, com os novos estudos. Vamos falar sobre parentalidade, essa palavra tão grande, mas tu vai ver que se resume a um singelo sentimento. Pois é, a nossa equipe também entrou em contato conosco, né? Me pedindo mais informações do tema e eu respondi. Eu também estou me familiarizando com o tema, né? Eu estou estudando, né? Sim. Para te ver, o tema ele é tão interessante que a equipe entrou em contato com a gente, queria saber, Madeira, como é que é esse tema? Isso ficou. É curioso mesmo, é um tema que ele parece ser novo, né, Madeira? Mas na verdade não é novo. Uhum. É um termo que a gente acaba achando quando a gente vai tratar que é o que a gente vai conversar agora nessa tarde. Então tá, vamos conversar então. Pamela, é realmente um termo novo, conforme tu falou, mas então, por que falar de parentalidade? Por quê? Porque eu escolhi esse tema, né? Como eu te falei, mês de maio, mês das mães, mês que a gente fala muito da maternidade, que a gente acaba dirigindo muito à mulher esse papel, né? Do cuidado, do desenvolvimento da criança. Eu pensei, diante dos novos cenários, das novas configurações familiares, nem sempre a gente tem a mãe, a mulher ali cuidando dessa criança, e junto com ela o pai zeloso. A gente tem novas configurações familiares, então a gente encontra estudiosos que falam da questão da parentalidade. E um deles lá em 1980, não é tão novo esse termo, na verdade a gente começa a ouvir por agora, conforme as pessoas buscam estudos sobre a questão familiar, né? E esse francês, ele trouxe esse tema à tona
para ajudar a pensar um pouco como é que os pais e os filhos se relacionavam, como é que isso se dava. Nem sempre se tem um pai, nem sempre se tem uma mãe, mas como é que essa relação daquele que cuida se institucionaliza? E, obviamente, a gente acaba largando ele para o nosso entendimento quando a gente se depara com essas novas configurações de família. Então, sim, é o mês das mães, sim, é o mês de maio, que a Mariette deu super conta do tema, né, na semana passada. E eu digo, vou aproveitar o gancho e vamos aprender um pouquinho mais. Então, vamos falar sobre parentalidade. E o que é a parentalidade? Ele é o conjunto dos modos de ser pai e mãe. Simples, né? Mas por que esse nome tão? E aí eu resolvi então trazer para a gente pensar esses atores e papéis nessa nova organização que a gente vive, nesses formatos diferentes em que muitas vezes a gente encontra o pai exercendo o papel de cuidado, que a gente encontra somente a avó exercendo esse papel de cuidado e a tamanha importância que tem esse cuidado, que tem estudos que se debruçam sobre isso e hoje a gente vai encontrar com essa nomenclatura. Quem desenvolve a parentalidade, né? Quem é que garante o cuidado dessa criança? Quem é que garante a sobrevivência dessa criança? E nós, espíritas, sabemos que aquele ser que reencarna, se ele não tiver isso garantido, ele não vai ter condições, né, de ter esse crescimento, de ter esse ímpeto ao seu desenvolvimento moral, intelectual. Então a parentalidade é um assunto importante. E para tratar dele nessa tarde, obviamente, eu busquei o diálogo desse conceito com os nossos estudos, com o Livro dos Espíritos, com o Evangelho segundo o Espiritismo e com uma obra do Divaldo, que é a Constelação Familiar. Então vamos nos debruçar sobre essa temática. Está bem referenciado. Exatamente. Então, Pamela, vamos então ao termo, para nós entendermos então. Os nossos ouvintes também entendermos e nós entendermos juntos o que é parentalidade. Será que já deu para entender alguma coisa disso tudo que eu falei? Eu creio que sim. Então, no dicionário, quando a gente abre e procura, porque quem olhou, né, a divulgação dessa temática deve ter botado lá no Google parentalidade. Aparece o quê? Condição de parental, de ser pai e mãe. Então, certo. Resumidamente é isso. Como eu já disse para vocês, é um termo usado na psicologia. Os psicólogos que estão aí nos ouvindo, se quiserem complementar, né, à luz da doutrina espírita, e também muito usado no campo jurídico, que aí novamente, Madeira, eu te digo por que é muito usado no campo jurídico? Pela nova configuração. Nós, espíritos que estamos passando por diversos processos, né, no nosso crescimento espiritual, a gente sabe que a gente se vê diversas vezes em que uma mãe gera lá o seu filho e não tem condições, né, de educar. E aí esse papel é passado para a avó, é passado por uma vizinha, é passado por alguém que está numa fila de adoção. Então é necessário estudar essas relações de parentalidade. Por quê? Porque sempre uma criança vai necessitar de alguém que zele, que garanta a sua sobrevivência e seu desenvolvimento. Dialogando com a obra espírita, porque o compromisso é esse, um termo novo. Mas tá, e daí que é um termo novo? E a doutrina? A doutrina sempre se coloca no diálogo com tudo aquilo que a ciência vem trazendo. Esse é o encanto da nossa doutrina espírita. Por isso que ela caminha de par a par com a ciência, né? Isso. E eu buscava todo o tempo o eco, o diálogo. Olha que não, isso aqui já está referenciado na doutrina. E lá nas questões 208, 582, 685, fica evidenciado a questão da parentalidade. Diz assim: os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. E isto constitui para eles uma tarefa. E é dessa tarefa que a parentalidade trata. Então, conforme tu falou, é um novo termo, mas o convite ele é velho. É velho, eu falei. Não! É um termo que é novo, mas o convite já vem há quantos? Centenas de anos, então? A terminologia, né? Parentalidade, tá? É de parente? Sim, é de parente. A gente ouve muito aquilo. Pai e mãe é aquele que cria. Pai e mãe cria. Então isso é para institucionalizar cada vez mais. Então todo aquele que se debruça, que se abnega nessa tarefa, que nem todas as crianças, infelizmente, têm a possibilidade de ter isso de mãe biológica, de pai biológico. É verdade. E precisam encontrar aquele ser sensível, que muitas vezes é a avó, é o tio, é a tia, é a irmã mais velha. Sim.
precisam encontrar como forma de se desenvolver. E isso é muito comum hoje, nos dias que a gente vive, em que a violência leva muitas mães, né? Em que a drogadição. Então, é necessário que a gente revisite, já que a ciência nos traz esse termo, e que a gente volte lá no Evangelho e se dá de cara, né, Madeira? Ei, meus amigos, vocês precisam amar incondicionalmente, seja a configuração que a gente seja colocado. Excelente. Mas então, Pamela, se existe, né, conforme tu nos relata aí, eu vou me aprofundar mais um pouco, qual a relação desse termo com o Espiritismo? Mas não é um programa espírita? É por isso nós estamos te perguntando. Qual é essa relação da parentalidade com esse novo termo, um velho convite, com relação com a doutrina espírita? A parentalidade, então. Como a gente já retomou lá, já viu que não tem nada de tão obscuro nessa palavra. Parentalidade, 6 sílabas, enorme, gigante, que lembra parente. Ela é o quê? Um modo de cuidar, o conjunto de ser pai e mãe, o conjunto de valores, de modos de ser pai e mãe. Que relação isso tem com o Espiritismo? Primeira questão que a gente tem é que a família é a nossa primeira instituição social. A gente consegue se imaginar, o Madeira consegue se imaginar sem ter tido a família, sem ter tido a mãe nos seus primeiros cuidados, segurando a mão para dar os primeiros passos, sem ter botado a primeira colherada na boca de comida, sem ter obrigado a ir para a escola, sem ter obrigado a levantar para ir se apresentar no quarto. A escovar os dentes, a tomar banho. Imagina no inverno, o filho não quer, a mãe obrigando. Exatamente. Então essa ideia de parentalidade, desse cuidado, desse conjunto, né, de atividades desempenhadas por um adulto, ela a gente já encontra prevista lá no Livro dos Espíritos, na questão 768, quando diz que nenhum homem é capaz de progredir se não tiver o outro junto. É verdade. Então, no nascimento somos as coisinhas mais frágeis, mais doces e berrantes naquele choro, mas a gente necessita de alguém que nos cuide e que vá nos encaminhando para o desenvolvimento. Depois que a gente cresce, né, que a gente já está lá na forma da juventude, às vezes alguns até na fase da fase adulta dizem assim, eu nunca precisei de ninguém. Isso. A gente fica pensando como é que é, e eles repetem, né? Eu nunca precisei de ninguém. Eu não preciso de ninguém. Nunca precisei, agora que eu vou precisar. Mas como assim tu nunca precisou? Exatamente. Será que quando o termo que eu vou usar aqui, fizesse nas fraldas, o xixi, o cocô, não precisasse de alguém para limpar tuas fraldinhas? Quando tu dava um choro mais compridinho, será que alguém não ia lá ver? Será que é febre? Sim, será que é fome? claro. Será que é dor de barriga? Então nós somos seres, a nossa natureza é social, a gente precisa do outro para se desenvolver. E quando a gente pensa, então, do nosso início, da nossa reencarnação, é inegável, né, Madeira? Claro que é. E aí, então, se as condições sociais da configuração como hoje a gente vive, né, pelas questões econômicas, violência, agressão, enfim, se elas muitas vezes nos negam esse direito, a gente precisa largar, e nós espíritas mais ainda. Quem é que pode estabelecer essas relações parentais, então, com aquela criança que a gente sabe que é filha de uma drogada e que vai ficar à mercê da sociedade? Como é que isso acontece? Né? E retomando então, Madeira, no Livro dos Espíritos a gente acha claramente essa ideia então exposta, né, de que a gente precisa do outro para poder se desenvolver. E complementando o que eu falei, o bebê ele dá os seus primeiros passos tendo orientação de alguém, ele aprende a falar porque ouve os outros falando, a gente aprende a se comportar porque a gente tem o exemplo dos outros. Então assim, somos essencialmente sociais. Tem até pesquisas que falam de um menino lobo, ele não teve esse acesso ao convívio familiar e quando o encontraram, ele se comportava como lobos. Então, todo aquele estímulo que a gente tiver do entorno que não for humanizante, não vai garantir um desenvolvimento adequado, né? Então, a parentalidade, ela sempre vai ser decorrente desses vínculos de parentesco, que muitas vezes eles não vão ser sanguíneos, como o Evangelho sempre nos coloca, né? Claro. Esse triângulo, gente, de pensar quem cuida, de quem vai estar ali, às vezes não é nem triângulo, né? Mas é o cuidado e o cuidador. Ele sempre vai pressupor uma relação do passado. Então hoje os filhos que foram confiados pelo Madeira não são obra do acaso. Os filhos confiados a mim e Fabiano não são obras do acaso. Esse reencontro... Quer dizer então que ninguém
Errou de endereço. Não foram colocados sem querer na tua porta. Eu tô na família errada. Não. Poxa, a do vizinho que se enquadra comigo, por que eu caí nessa casa? Eu já escutei isso. Não sei por que eu caí nessa casa. É pra ter caído ali, ó. Era do lado. Exato. E caí nessa. Ou esses filhos não podem ser meus. Foi trocado no hospital. Muitas vezes a gente ouve esse tipo. Não te olha assim. Pô, não tem nada a ver comigo. Nada a ver comigo. Nada. Nessa relação não tem erro, porque é a relação mais ajustada, mais bem elaborada para que esse ajuste aconteça. Então, essa relação parental que se estabelece aí, e novamente eu tenho que dizer que nem sempre ela vai ser biológica. E a gente precisa abrir o nosso olhar, alargar o nosso olhar para essa questão. Nem sempre vai ser aquela que a gente pensa que seria a ideal, mãe, pai, que gestaram, que pensaram aquela gestação. Vai ser alguém que vai abraçar aquela tarefa para si. E aí também tem uma relação parental. Então essa relação, ela sempre pressupõe relações que a gente estabeleceu lá no passado, para ajuste agora no presente. E a doutrina espírita, por ser dessa natureza tríplice, né? Ciência, religião e filosofia, ela nos ajuda a pensar. Pensar isso tudo, por ser ciência e filosofia, a estabelecer esse diálogo. Então, eu quando estudava ali essa parentalidade, eu pensava, esse é um termo vindo da psicologia, mas ele traz no cerne dele o quê? O amor incondicional que o Evangelho nos ensina. Ele nos traz o quê? O conhecimento lá explicitado no Livro dos Espíritos, que nos diz que a mãe, na sua natureza, ela é, como a Maria te falou, né? O instinto dela é de proteger e conservar a vida daquele ser. Mas não necessariamente vai ser aquela mãe biológica que vai garantir. Pode ser uma outra mulher que vai se colocar nessa posição e também vai garantir. Então, gente, esse tema, ele conversa muito com o Espiritismo, porque ele nos provoca a alargar o nosso conceito de ser pai e mãe, de quem é essa pessoa que cuida dessa pessoa que vai se abnegar, que vai dedicar todo o seu amor e carinho, para além daquela imagem que a gente tem que é só a mãe. Que, não, é tudo com a mãe, é só a mãe que consegue, é só a mãe que se dispõe. E aí é bom a gente sempre pensar, quando nasce um filho, nasce uma mãe. Quando nasce uma criança, pode nascer ali uma relação parental. Claro. Interessante isso que tu nos traz, Pamela. O termo, bastante. Não, fica à vontade. O termo vem da ciência. Tá? Mas não é diferente o que nos ensina a doutrina espírita, né? Essa questão do amor. Exatamente. É um convite ao amor. É verdade. E nessa relação parental a gente vê, Madeira, que a gente, ao mesmo tempo em que está plantando a sementinha, a gente também é aquela terra que está recebendo. Então, quando a gente se coloca como pai, mãe, e aqui eu quero lembrar que os tios, os avós, todos aqueles que convivem com a criança, a vizinha do lado, o vizinho da frente, enfim, todos aqueles, somos todos pessoas responsáveis nesse estabelecimento. Somos professores e ao mesmo tempo estudantes, porque aquilo que eu ensino, eu vou ter que exemplificar. Claro. Né? Então é um pouco isso, assim, e me engrandeceu bastante quando eu buscava só o termo científico, esse diálogo com o Evangelho, porque eu digo, nossa, a todo momento reforça aquilo que a gente quer criar um nome bonito, que a gente quer dizer, ei, olha, nem todas as crianças vão ter condições de ter pai e mãe que zelem por eles, então pode ter uma relação parental, tu pode tentar construir isso com ele, apesar de não ter o vínculo biológico. E o Evangelho já nos dizia o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Nos fala isso no Evangelho. Então, a todo momento, Deus nos concede a dádiva do conhecimento para nos levar àquele velho ensinamento. Perfeito. São 17 horas e 22 minutos, temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas, está na casa dos 19 graus, você está sintonizado e assistindo o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era, este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a coordenação é da área da comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Hoje estamos recebendo aqui o nosso programa a professora, pedagoga e palestrante espírita e evangelizadora também, Pamela Araújo, que vem trazer esse tema interessante. Como eu disse, nós falamos lá no início, é um tema que desperta a nossa curiosidade, que é sobre parentalidade, um novo termo, um velho convite. A gente quer agradecer assim a todas as mensagens que estão chegando aqui
através da página do Facebook do Terceiro Milênio, agradecer todos os likes, a todas as pessoas que estão nos assistindo, tanto pela página do Terceiro Milênio, como também aqueles nossos ouvintes que estão nos prestigiando pela Rádio Tupãssi. Nosso muito obrigado pelo carinho, pela atenção e pela audiência de vocês, que sempre nos dá aquela força da gente continuar com o nosso trabalho. Então, Pamela, conforme o Livro dos Espíritos, que ainda agora há pouco tu ainda estava falando, que também está lá no Evangelho, a infância ela é útil, é necessária, indispensável e consequência natural das leis divinas. Aí te pergunto, então, a parentalidade nesse período tão precioso só pode ser exercida por pai e por mãe? Então a gente já deu uma adiantadinha na resposta, né? Sim. O que eu gostaria de retomar é pensar a importância da infância, né, Madeira? Pois não. Vamos pensar na infância que está vivendo esse período de pandemia e que com certeza não serão os mesmos adultos que hoje nós nos constituímos. Serão crianças que vão pensar nesse tempo de muitas perdas, ainda que sejam perdas que a gente reconhece que a vida continua, mas são perdas que trazem um significado, um luto, né? Esse momento de reclusão em que não se vê tanto essas interações sociais, então em que se está muito dentro de casa, dentro da família. Então, a infância é um período grandioso nesse momento de educar, de moldar o caráter e de construir um mundo melhor. É através das crianças que a gente vai ter amanhã a resposta daquele mundo que a gente quer. Então, se aqui eu quero retornar para um mundo afetuoso, carinhoso, em que prepondere o bem, eu preciso investir dessa forma na educação dos meus filhos. Ainda que não exista garantia, né, Madeira? Investir na educação dos filhos. Porque também existe, não são todos, eu sempre digo, não são todos, tem uma parte de pais que acreditam que deve deixar um mundo melhor para os filhos. Esquecendo que deve deixar, sim, filhos melhores para o mundo. É verdade. Porque filhos melhores, teremos um mundo melhor. É verdade. E aí pensando, será que essa parentalidade, esse cuidado com a infância, é só quem pode exercer é o pai e a mãe? Diante do contexto que a gente já vem conversando, nem sempre ela é possível. Não, nem sempre. Nem sempre ela é possível. Tá, e aí como é que faz? O que acontece? A gente espera que os pais biológicos, aqueles que idealizaram, que desejaram, sejam eles que exerçam, né? Porém, o que a gente vive não é isso, é a gravidez na adolescência, é a violência, é a drogadição, entre outros fatores que a gente tem essa tranquilidade e sabe, né? A parentalidade, ela passa a ser exercida por outras pessoas, quaisquer outros que estejam dispostos. E aí, o que eu percebo? Que talvez falar sobre parentalidade hoje aqui seja um convite para que as pessoas se coloquem a essa disposição. De garantir ao outro, de garantir àquele ser que está iniciando a sua caminhada, né, terrena, as condições para o seu crescimento intelectual, para o seu crescimento moral e talvez até questão de nutrição, de educação, né, Madeira? Certo. E na continuidade, como eu já dizia, a família não é encontro casual, gente. É encontro divino. São seres que sentaram e ajustaram. Vou te encontrar, ainda que não tenha sido gerado no teu útero, ainda que não tenha material biológico, vamos nos encontrar para os ajustes, para a educação e o exercício do amor e da paciência. Não importa, gente, a configuração. A gente não encontra no Evangelho em nenhum momento dizendo que dois homens não podem exercer a parentalidade e o cuidado com o outro, que uma mulher não possa exercer, que uma avó não tenha qualificação para exercer, que uma irmã mais velha, a gente não encontra. A gente encontra sempre o convite do amor incondicional, da abnegação. Sendo assim, a parentalidade, ela exige, né, esse profundo, não diria conhecimento, mas essa predisposição ao cuidado com o outro, à entrega para o outro. Por isso que eu disse que esse tema ele conversava muito com a questão da maternidade, mas dá uma largadinha. Então a gente não vê só na mãe, naquele ser que a gente diz que com certeza, né, vem com uma formação, uma intuição maior para desenvolver esse papel. Traz. Mas hoje a gente precisa entender que, olha, eu não sou mulher, não nasci para ser mãe, mas eu também tenho essa vontade e eu tenho isso no meu íntimo. Essa predisposição, né? Então, como eu já disse, não importa a configuração, também é possível que outras pessoas exerçam essa parentalidade. Na questão 890,
Diz assim: a natureza deu a mãe a seus filhos no interesse de conservação deles, que eu já tinha dito lá no início. Mas nem sempre, gente, a gente encontra na mãe, devido até ao seu nível espiritual, ao seu amadurecimento moral, essa predisposição. E na ausência dela, existe ali uma criança. Então, para os que estão na volta, às vezes é uma avó que diz: nossa, eu não quero me incomodar, eu não fiz filho. Não, quando eu arrumar filho, eu não tenho nada a ver com... Aí cai na mão dos tios, das tias, não, eu também não. E a gente ouve muito isso, né? Olha, se arrumar filho, eu tenho nada a ver com isso. E muitas vezes são aquelas avós que vão exercer a parentalidade junto com a filha, que acaba se fazendo mãe ali sozinha, e fazem com todo o amor do mundo e o fazem muito bem. Então, de novo, qual é o convite? O convite é para a gente alargar esse nosso conceito de pai e mãe biologicamente estruturado e pensar: o espírito reencarnante que chega, ele chega para ser recebido por pessoas dispostas a ensinar, a amar, a ter paciência, a tentar, tentar e tentar. É por isso que às vezes a gente vê pessoas, e talvez tenha acontecido conosco, estamos aqui, e muitos daqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo, que a gente diz assim: eu agradeço muito ao meu tio, eu agradeço muito à minha avó. Não, eu sou eternamente grato aos meus pais, mas aquele meu tio foi que me encaminhou, foi que me pagou o curso, foi que me esclareceu, foi que não sei o que, foi a avó com muita garra. Isso mesmo. Não estou aqui discriminando a minha mãe e meu pai, mas a gente ouve muito isso, a gente fala também isso. E são pessoas que exerceram essas relações parentais de influência, de dedicação mesmo, de paciência, de escuta na formação daquele indivíduo. Sim, é verdade. Não é mesmo? A gente ouve muito isso. Olha, muito difícil na minha vida, que eu estava quase me perdendo, mas o meu tio não desistiu de mim. A minha tia, ela não desistiu. Ou um primo. Exatamente, o primo mais velho, sempre aquele adulto que consegue ter forçosamente uma influência sobre aquele ser que está em desenvolvimento. Então todo momento nós estamos exercendo essas relações parentais quando temos ali um espírito reencarnante em pleno desenvolvimento. Outra temática importante da gente apontar nessa questão, Madeira, seria a questão da adoção. Que eu e tu, a gente até vive essa temática. Então, a adoção. Tem pessoas, tem casais dispostos a viver essa parentalidade e que buscam, através do processo que hoje é jurídico, se enquadrar, então, fazer cursos, formação e exercer essa parentalidade, exercer esse cuidado. E hoje isso acontece com crianças nas mais diferentes faixas etárias. Então a gente tem desde o bebê até aquele jovem que está prestes a ingressar, então, das instituições de cuidado. E acaba que eu acredito que o jurídico, usando esse tema, quando eu digo que esse termo é usado pelo jurídico, é também para falar das relações de parentalidade que existem no processo de adoção. Então, quando tu traz para o teu convívio, quando tu traz para o teu cuidado para exercer esse amor incondicional de crianças que tu não gerou, tu tá exercendo isso. Tá exercendo. Mas também não só no processo de adoção. Quando é aquela tia que a irmã faleceu ou a cunhada faleceu, eu preciso trazer para o meu cuidado aquelas crianças. Quantos... A gente às vezes vê em novela, né? Porque a gente pensa, isso só dá em novela. A mãe, o pai faleceu num acidente, o que vai ser dessa criança? As pessoas têm uma certa morosidade, uma demora para se dispor a exercer essa relação. E o Evangelho vem nos dizer que essa relação é super importante que seja exercida. E muito importante. Exatamente. Amigos ouvintes, talvez vocês estejam do outro lado, né, ouvindo um choro de bebê. Parece coincidência, né? Parece, né? Mas às vezes coincidências não existem, né? É verdade. Que talvez você esteja ouvindo um choro, né, agradável de bebê. É que a nossa secretária aqui da Rádio Tupãssi, ela é mãe recentemente, um bebê que vai fazer 2 meses de idade. Nossa. Ela está aqui trabalhando aqui na rádio. E está junto com o seu filho, né? Com a sua filhinha, né? Exercendo. Assim é a parentalidade, né? Exatamente. Então fica esse esclarecimento, né? Os nossos ouvintes achando que nós estamos botando uma trilha sonora de fundo, né? Embora o nosso técnico, Claudio, é uma pessoa muito competente, poderia realmente botar uma trilha sonora, mas essa trilha sonora... É natural do ambiente. É natural do ambiente. Realmente...
É propiciado, eu acho que para trazer o clima, né, Madeira? Exatamente, aqui nos estúdios da Rádio Tupãssi hoje tem um bebezinho mesmo, né, que vocês ouviram, tá chorando, né, e que faz parte, né, do processo de que a gente é bebê, né, talvez esteja com soninho, exatamente, tomar um leitinho, e para né? reforçar o que a gente dizia, não tem como esse ser se desenvolver. Quem é que entende esse choro dele se não tiver um adulto ali para mediar, né? Será que é necessidade de alimento? Será que é necessidade de limpeza? Então a gente necessita, e se necessita, deverá haver pessoas disponíveis para fazer. Verdade. Então, continuando na nossa entrevista, Pamela, então, o que são práticas parentais? Vamos falar das práticas, então. Vamos na prática agora, vamos então. Vamos falar da prática, o que é a prática? Pessoal, a teoria é muito bonita, Madeira. E a prática? Mas a prática, né? Madeira, quanto tempo tu é pai? Desde quantos anos se resume? 23. 23 anos que ele tem as práticas parentais dele em execução e acho que até a hora que a gente dorme a gente tá pensando, né? O que irei fazer? Isso. Acho que 24 horas, até quando a gente dorme. Exatamente, que sonha, né? Então, essas são as práticas parentais. Nada mais são do que as práticas de se envolver no cuidado do outro. E quando estando com o outro, as práticas educativas. Aquela coisa do come direitinho, limpa o nariz, faz a tarefa, senta, dorme, larga o celular, isso não é hora de videogame. Isso são as práticas parentais. É se colocar nesse exercício de mediar o desenvolvimento do outro, né? Posso fazer uma vírgula aqui? Claro! Enquanto falávamos, né? Claro que eu não poderia esquecer, e foi assim, foi pastela de cinema, né? Recentemente desencarnou nosso querido irmão Paulo Gustavo. Ele fez 3 filmes, né? Minha Mãe é uma Peça. Ele retratou que era a mãe dele. Isso. E quando ela se torna avó, aquele cuidado que ela repete, né? Toda preocupada. Enfim, ali a gente tem um retrato da arte, mas que a arte imita a vida. Ali são as práticas parentais. Eles grandes e ela preocupada com eles, né? Então, gente, é isso. É eu expressar o carinho, a preocupação, o afeto, dedicar o tempo para brincar, para cuidar, para alimentar, para dialogar, para fazer aqueles momentos de evangelho no lar, por que tu tá aqui, por que tu precisa, por que a gente te enquadra, por que existe regra. Então é todo aquele exercício diário do insistir, do semear, do regar, do botar água e de acreditar com muita fé de que tu tá numa tarefa que trará resultados, porque... E eu acho que justamente nesse aspecto, né, Madeira, de que quem não é convidado biologicamente para gestar e para estabelecer essa relação parental, que pensa, é filho do outro, tenho nada a ver com isso, né? Ou as avós quando se encaminham da educação das filhas e pensam, minha filha tá grávida. Não, eu posso ficar de vez em quando, mas não tenho nada a ver com isso, a responsabilidade é tua. É por reconhecer o grandioso compromisso e que sim, gente, exige muito e a gente vai ser cobrado quando retornar. O que fizestes do filho que te confiei. Então vai ser, e não pense que é só do filho, não, então não tem relação biológica, tem nada a ver com isso. Não, dos espíritos que tu estavas em volta que reencarnaram no mesmo contexto familiar que o teu. Então é exercer essas práticas e assumir-se como responsável, como coautor daquela história, né? É assumir a responsabilidade, eu acho que é a maior da vida, gente, porque tu vai ver um adulto crescendo com muitos trejeitos teus, com muitos valores que se repetem teus, mas também com muitos aspectos da sua própria individualidade, por ser um espírito reencarnado e já trazer uma bagagem. Mas a gente precisa perceber nele muito do nosso. Então, assim, se eu semeei bastante naquela terra, tem que vir alguma florzinha no mesmo tom que a minha, né? É muito disso, exercer essas práticas parentais. E estar disposto a enfrentar problemas. Tem que estar disposto. A enfrentar Porque desafios. Tem filhos que exigem mais dos pais. Exatamente. Outros não. E aí a gente diz, não pode ser meu, essa criatura... Nada a ver. Não. Nada a ver. A gente fala assim, não. Mas aí a doutrina espírita vem e nos relembra. É. Não existem encontros casuais. Não foi sem querer que largaram na tua porta num cesto, numa determinada terça-feira. Como dizia Chico Xavier, na reencarnação ninguém erra de endereço. Ninguém erra. E muitas vezes... Na reencarnação, gente.
Olha que o Chico falou, na reencarnação, quem é que endereço vai dizer? Imagina. Não, é um filho adotivo, por isso que foi problemático, na reencarnação. Exatamente. A inteligência do Chico Xavier, né? Grandiosa. Grandiosa. E aí até nessas relações que são, vamos dizer, construídas socialmente. Então, é aquela irmã mais velha que acabou tendo que criar os irmãos. Ah, não, mas é porque aconteceu um desvio, um problema. Não, essa configuração que se dá agora tem sua essência lá atrás, tem sua origem lá no passado, né? Aquele casal que adotou e se envolve então com filhos que vão trazer desafios, também tem seu endereço lá no passado. E se a gente quiser mudar de endereço, eles localizam o nosso CEP. A vida, ela é de um encanto e de uma magia que tudo acontece no tempo exato. Então, que a gente consiga ter um pouco mais de flexibilidade, amorosidade no coração para entender que se a vida nos cercar e chegar no nosso CEP, algum objeto postado, falando um pouco em termos de correio, né? Mas se chegar no nosso CEP algum objeto postado que necessite de educação e de relação parental, que estejamos abertos para esse processo. Que não é molezinha, mas é um processo grandioso. Tanto para aquele que se coloca ali, quanto para nós, né? Porque ao educar, estamos nos educando. Com certeza, porque eles também nos ensinam muito. Quem é pai, quem é mãe, sabe disso que nós estamos falando. O quanto também os nossos filhos, sejam quem forem eles, da forma que eles forem, eles também nos ensinam a nós. Ensino. E nos ensinam a nós a ter paciência. Muita. Resignação, perdoar, porque a gente às vezes tem que perdoar. Isso, Tem que exatamente. E ali dentro do núcleo familiar tu vai perdoar e vai recomeçar. Vai. E todo dia tu recomeça. Sim, se tu não perdoar, é uma guerra constante, tu não vai conseguir viver, então tu perdoa. Exatamente. E Madeira, uma questão muito importante que é a maneira como nós conduzimos. Então vamos pensar histórias tristes em que famílias se destroem, aqueles genitores eles não conseguem dar conta da tarefa e alguém assume. A maneira como a gente encaminhar a pessoa que assumir essa relação parental, encaminhar, vai dizer muito de como esse indivíduo, ao se tornar adulto, vai encaminhar a sua própria vida. Então, se nós nos predispormos a estabelecer essas práticas parentais, a gente precisa estar com isso muito atento. O que eu plantar, eu vou colher. Mas, além disso, eu estou, de certa forma, definindo como é que vai ser o ser pai, o ser mãe dele lá no futuro. Exatamente. Então, se eu quero uma construção de um mundo melhor, eu preciso acreditar que o meu fazer hoje de pai, mãe, ou de tio, vó, vai refletir lá no futuro e a gente vai retornar para cá. Com certeza. E eu vou até mais adiante, se tu me permite. Claro. Né? Para as próximas reencarnações também. Por quê? Porque nós vamos reencarnar naquele ciclo familiar onde nós fomos chamados, naquele momento, de exercer a nossa parentalidade. Exatamente. Eu vou colher aquilo que eu doei. Vamos lembrar de Jesus, cada um segundo as suas obras. Não adianta eu querer alguma coisa se eu não semeei. Exatamente. Então, se eu sou daquele tipo que, não tem ninguém para ficar, eu fico com essa criança, mas eu fico com essa criança com o celular, tomo o celular, toma que tá na hora de comer, não dedico o que eu necessitaria dedicar, né, na formação dela. Quando eu aqui retornar, eu vou encontrar um adulto. É isso que eu quero dizer. Né? Quando a gente retornar, a gente vai encontrar aquilo que a gente deixou. Então, se eu precisar ser sobrinho, ou até mesmo filho... Não, filho eu acho que não dá tempo, mas neto. Se eu voltar e precisar ser neto, fica aí, criança, que teu lugar é aí, fica quietinha, não tenho tempo pra ti. Isso, não. A reprodução, ela é. Então, se a gente quer ter a ruptura dessa densa, né, dessa densa realidade que hoje a gente vive, da violência, da drogadição, a gente precisa romper. E a gente começa rompendo nessas relações parentais, nas relações familiares. Então, Pamela, dando continuidade, o assunto é interessante, eu disse lá no início, que o nosso tema era interessante, o nosso tema tinha uma curiosidade muito grande, né? Espero que as nossas curiosidades, né, neste momento, deixem de ser curiosas, que agora a gente está entendendo bem o que é essa questão da parentalidade, o nosso dever com aqueles que estão ao nosso redor. Pamela, existem estilos parentais? Outra pergunta, que relação com os ensinamentos de Cristo é possível fazer? Então, ao estudar, né, um pouco desse termo parentalidade, o que é, como faz, eu encontrei a questão dos estilos parentais. Então, a psicologia ela agrupa estilos de
pais, não vamos usar só pais e mães, porque lembrem que esse conceito ele alarga, mas daqueles que criam. E aí ele reparte em 4 grupos: os autoritários, os democráticos, os permissivos e os negligentes. Poderia citar novamente? Acho que a gente se encontrou num deles, né? Sim. Eu já me encontrei. Enquanto eu estudava, eu dizia pro meu marido, olha, a gente tá aqui, a gente precisa passar pra cá. Não, eu gostei desse. Não cita de novo, Pamela. Autoritários. Autoritários. São aqueles, Madeira, que costumam a ter a regra muito fixa, que a segurança do núcleo familiar tá no isso não pode, isso pode, eu quero desse jeito, é hora de escovar o dente, não pode comer chocolate se não for sábado e domingo. Tipo Dona Hermínia. Mas a Dona Hermínia ainda tinha um fator, um gostosinho que era o afeto. Era passava a mão, mas passava a mão daquele jeito dela, né? Vem aqui, você não sei o que. Mas tinha as gotas de afeto. O estilo parental autoritário, ele tem muita dificuldade de fazer isso, de trazer para perto, de dar o aconchego. E muitos nós fomos criados assim, né? Nossos pais extremamente corretos, né? Cumpridores, responsáveis pela nossa educação. E que, claro, sentavam, chamavam a nossa atenção, mas diante do nosso acerto dizia, foi ótimo que tu fez, mas não alisava, não trazia para perto, não dava um cheiro. Mas, né, esses pais que foram criados assim, teve muitos que se rebelaram e disseram, eu não vou criar meu filho assim. Tem. E aí, então, surgem vários. os permissivos. Também. Sabe aqueles melhor amigo, best friend do filho? Meu filho, tu conta tudo pra mim, sou teu melhor amigo. Não, gente, pai e mãe podem até ser amigos. Mas na hora da pai e compreensão, na hora de conduzir. Mas o melhor amigo que, hoje a gente vai assistir série, vai maratonar série. E a mãe ou o pai não saem pra trabalhar no horário adequado. Então, os permissivos, eles são os opostos dos autoritários, eles são muito próximos dos filhos, mas esses filhos, oriundos desse tipo, né, de estilo parental, eles se perdem, eles não têm referência, né, eles não têm aquela coisa da regra do mundo, que o mundo nos exige essa organização. Sabe, Pamela, vírgula, novamente nessa questão que tu nos traz, né, com a doutrina espírita eu aprendi isso, né, o teu pai e tua mãe foram rígidos contigo, ok. Pega aquilo que foi de melhor, aquilo que tu achou que foi excessivo, tu dispersa. Tu deleta o que foi excessivo. Mas tu não pode dizer que tudo que ele te passou estava errado. Não, exatamente. A forma foi impositiva, mas pega a orientação que te passaram. Mas descarta da forma impositiva, o excesso de tudo. O excesso tu tira, tu só não vira o oposto, né? Não pode virar o oposto. Exatamente. O permissivo. Exato. Meu pai e minha mãe não deixou fazer nada. Com vocês, pode fazer tudo. Pode riscar a parede, pode tomar refri a hora que quiser, pode não tomar uma gota d'água, tomar refri só, pode ir no super e dizer... A gente tem que saber, e o Espiritismo nos convida a isso, né? O equilíbrio. O equilíbrio. Então, nós, muitos filhos de pais autoritários, a gente sabia qual era a forma de expressão de afeto dos nossos pais. E talvez eles, por serem filhos também de pais autoritários, que deveriam ser mais rígidos ainda, eles fizeram o melhor deles tentando se alargar. Porque, de novo, ainda que nos sejam confiados espíritos reencarnantes, nós também o somos. Espíritos reencarnados na tarefa de auxiliar o outro, mas também nos auxiliando. E tu falava uma questão aí que me chamou a atenção. E será que nós, como espíritos, naquele momento que somos ali bebê, criança, adolescente, né, não precisamos dessa educação mais rígida? Também acho que não se erra endereço. Não, claro que não. Se tu encontra um paizinho bem rígido, a regra, é porque de certa forma tu precisa, né? De certa forma a gente precisa. Mas a gente se revisitar e pensar, eu quando estava estudando aqui, eu dizia pro meu marido, eu acho que a gente precisa um pouquinho ler os pais democráticos. Né? Vai citando eles, porque então. a gente precisa, então, depois os autoritários que é só assim, tem horário para tudo, talvez até pra hora do beijo, do abraço, né? Tem os permissivos que tudo pode, os best friends dos filhos. Tem os negligentes. Os negligentes são aqueles que não vão oferecer, né? Nem a rigidez, nem essa coisa de sou teu melhor amigo. Eles vão viver a sua própria vida, vão ter seu próprio plano de vida e os filhos são ali. Algo que chegou no endereço deles. E sem o suporte emocional, sem o suporte intelectual, a presença física, são aqueles adultos que crescem com o tal do vazio. Eu tive pai e mãe dentro de casa.
Tive escola, tive alimentação, mas não tive a presença, não tive a representação daqueles seres. Nem para rigidez, nem para meu melhor amigo, meu best friend. E todos nós precisamos caminhar para o quê, Madeira? Para pais democráticos, que são os mais coerentes, que vão usar a regra, mas a regra conversada e explicada. Sabe a dona Hermínia? Ela tentava. Chegava uma hora que ela dizia, a casa é minha desse jeito. Né? Então, ter a conversa como via de construção. Eu achei que tu ia falar. Ter a conversa como via de construção. Ter um momento de constituição familiar para pensar, o Madeira funciona assim, a Solange funciona assada, a Pamela funciona de outro jeito. Como é que a gente harmoniosamente, respeitando um espaço do outro, podemos viver? Eu ser capaz de dizer o meu limite é esse, quando tu ultrapassar esse limite. Se tu fizeres errado, tu vai ter consequência. Então, os pais democráticos, eles são capazes de usar bem melhor a paciência. O raciocínio, eles não se deixam envolver pela emoção, nem pela aquela coisa rígida. Então, é um exercício de quê? De educação. Os pais democráticos seriam aqueles espíritos um pouco mais já de bagagem evolutiva que vão saber conduzir amorosamente, tendo a paciência do estou semeando, irei colher. Diferente dos pais rígidos que não abrem espaço, os pais autoritários, que não abrem espaço para o erro porque está sempre dentro da norma, saiu da norma vai ser punido. Diferente também dos pais permissivos que vão permitir todo o tempo e as consequências elas vêm, não são consequências e a gente vai esquecendo. Né? Então, esse estilo parental de pais democráticos é o que a gente tem que buscar. E aí a gente vai encontrar termos como parentalidade positiva e tem inúmeros cursos hoje para ser pai e mãe. Quando é que a gente ouviu falar disso? Pois é, são novos tempos, né? Novos tempos. Por que novos tempos, Madeiras? Porque a gente começou a observar que muito do que dava errado na nossa sociedade estava lá dentro da família. Né? Então sempre surge uma nova resposta científica a determinada necessidade que a gente cria. E Pamela, por que falar dessas 4 classificações? Isso aí é uma teoria lá da psicologia, por que falar disso? A gente precisa reconhecer isso, por quê, gente? Porque dentro do espiritismo nós sabemos das ordens, né, de espíritos e nós estamos na 3ª ordem, espíritos imperfeitos. Então a gente vai encontrar, de novo, não colocando só a imagem de pai e mãe, mas de todo aquele que se coloca à frente, a responsabilidade de uma criança, esses diferentes perfis. E a gente vai se colocar e vai poder entender, olha, é autoritário porque a condição moral dele, a condição evolutiva dele permite que ele seja assim. E talvez ele esteja sendo o melhor dele, porque a gente sempre tem que pensar que hoje eu sou a minha melhor versão. Se eu olhar lá para trás, eu já fui bem pior assim. Mas, como? Né? E da mesma forma, se eu encontrar um pai negligente, se eu encontrar... Nosso crescimento, ele é sempre, infelizmente, chamado muito através da dor, né? Então, esses pais, eles vão encontrar consequências desse estilo que eles acabam encaminhando. E é inegável, é através disso que acontece o nosso crescimento. Mas não deixando de esquecer que nós somos solo e somos semeadores. Então, esse processo de tentar ser um pai mais democrático, ao mesmo tempo que o nosso filho percebe, nós também estamos fazendo nosso trabalho íntimo. Ei, agora eu vou tentar, então, conversar sobre tal regra de não ficar usando o celular todo o tempo. É um desafio também ser um pai democrático, não vou achar que é fácil, né? A democracia até hoje, né? Sim, o Brasil está tentando, né? Exatamente. Tem país que é a mãe da democracia, que iniciou lá na... Tá aqui a imagem lá na Grécia Antiga, iniciou a democracia lá, os Estados Unidos é o berço hoje da democracia, e se espalhou pelo mundo. O Brasil hoje está tentando, né? Vamos encontrar problemas, né? Porque somos imperfeitos ainda. A gente às vezes não pode ter muita opção. Quando tem muita opção, a gente ainda encontra uma outra. Se nos derem 2, a gente encontra a terceira. Então, por isso que muitas vezes os pais autoritários, diante de espíritos que reencarnam sobre a égide deles tão imperfeitos, eles optam por dizer... Tu tens a opção de tomar banho ou tu tens a opção de te higienizar. Então, fica aqui, você tem a mesma escolha. Pois é, né? Vai dar trabalho, não vamos pensar que não, Exatamente. Né? Vai dar trabalho. Exatamente, mas tem que ser uma ação Tem consciente. momentos que a gente vai ter que ser não autoritários, né? Mais firme. Outros momentos mais flexível. Isso. Tá bem, meu filho, hoje tu pode matar o banho, mas amanhã volta de novo. Exatamente.
E aí, essa consciência, né, da linha que a gente está seguindo, do que a gente está pensando, né? E sempre trazendo o quê? Se somos pais espíritas, esse convite para nós, então, ele é maior ainda, né? Porque é o convite do vivenciar o evangelho dentro do nosso lar. É o convite de não ser impositivo todo o tempo, mas ao mesmo tempo ser firme e conseguir fazer com que aquele ser que tem as suas escolhas limitadas por estar em desenvolvimento, quem vai fazer a escolha por ele nesse momento somos nós adultos. É um desafio, por espírita também. O espírita, a família espírita faz fazer um evangelho no lar, mas só que é um lar democrático. Mas é espírita. Meus filhos, vamos participar do evangelho no lar? Mãe, eu não quero participar. Isso, que tu faz? Mãe, nós estamos numa democracia, né? Hoje eu tenho a minha escolha. Aí, como espírita, né? Exatamente. Eu tenho o dever de respeitar. Mas pensar que aquele ser está em desenvolvimento. Está em desenvolvimento, e que as escolhas dele são limitadas. A gente tem que usar com jeitinho, né? Flexibilidade. Meu filho, minha filha, só hoje. Mas tu dissesse hoje, mãe. Hoje tu faz semana que vem, se tu me anunciar com antecedência e tiver um bom argumento, a gente pode pensar na possibilidade. É um desafio. Exatamente. É um desafio. Exatamente, que nos convida aqui a crescer. A crescer. E como a gente cresce? A crescer. Então, Madeira, são esses os estilos, a gente se encontra neles, a gente se vê hora e outra passando por um e outro, por sermos espíritos imperfeitos nessa busca constante do aprimoramento. Estamos chegando ao término do nosso programa, o assunto é excelente, muito bom, e eu disse lá no início do programa que era interessante e também despertava a nossa curiosidade. Então, Pamela, lá no início, já afirmava se tratar de um novo termo, que é a parentalidade, mas de um velho convite. Então, para nós encerrarmos, que convite é esse? Vimos que nem tão novo esse termo, né? 1980. Mas por algum motivo ele ressurge, para nos apontar alguma necessidade já apontada, né? Que é o amor. Então, Madeira, construir um mundo mais amoroso, mais justo, tendo por base a educação moral nos lares, sob qualquer que seja a configuração, uma mãe, uma avó, dois pais, um pai, uma mãe solo, uma tia, uma irmã, seja qual for a configuração, essa educação, os preceitos que ali estiverem presentes, têm que estar alicerçados na bondade, no amor incondicional, né? Alicerçados no exemplo desses adultos, adultos responsáveis, adultos sérios, adultos conectados com a verdade, né? Para que essas crianças que ali estejam se desenvolvendo, adolescentes, jovens, possam seguir, ter um modelo, ter um projeto de vida, né? Sejam eles o modelo da avó, que é aquela pessoa que vai ter uma história de labuta anterior e hoje sou a avó que precisa te oferecer o afago, o alimento, a condição, a estrutura física para viver. Seja do pai, da mãe, dos pais por via de adoção, como eu já falei. Mas a sublime missão da construção de um mundo melhor, gente, que hoje todos estamos sendo convidados através da dor dessa pandemia, que a gente consiga amenizar e não ter daqui a 200 anos uma nova pandemia. Que a pandemia hoje se instale em cada lar, mas que seja do amor, que seja da construção afetuosa de laços, né? De laços que perdurem e que a gente consiga, quando retornar ao plano espiritual, ter a tranquilidade de saber que os nossos filhos vão ter lares permeados pelo amor que vivenciaram conosco quando aqui estivemos. Então é esse o convite. Feito esse convite, falava ainda agora há pouco, em amor, é com muito amor, Pamela Araújo, que lhe agradecemos assim profundamente a tua presença aqui, Pamela. Nosso muito obrigado, trazendo assim esclarecimento, informações, consolo a todos nós sobre esse termo, parentalidade, um novo termo, um velho convite. Olha, saímos daqui depois dessa entrevista assim, Pamela, com o coração radioso da nossa responsabilidade. Eu digo todos nós. Todos nós, Madeira. Como eu falei, parentalidade, as relações parentais, elas são exercidas por todos aqueles que têm por perto uma criança, um jovem, um adolescente. A responsabilidade é dada e o nosso Mestre Jesus já nos convidou. Vamos amar ao próximo, seja quem for esse próximo. Vamos amar. E com muito amor, mais uma vez agradecemos a nossa convidada, Pamela Araújo, que brilhantou o nosso programa com esse tema maravilhoso, um tema interessante. Terceiro Milênio vai ficando por aqui. Nós agradecemos a Rádio Tupãssi,
AM de Pelotas, em nome do senhor presidente da rádio, Jorge Malião, a secretária da Rádio Tupãssi, Renata Ribes. Agradecemos também o técnico da Rádio Tupãssi, competente amigo, irmão, Sidney Coelho. Agradecemos a Liga Espírita Pelotense, em nome da senhora presidente da Liga, a senhora Fernanda Farias, toda a equipe da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Agradecemos e muito a super competência do nosso técnico de transmissão, Cláudio Leão. Muito obrigado, nosso técnico. Mais uma vez, a nossa convidada que brilhantou o nosso programa, e a você, amigo e amiga ouvinte, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência, o nosso muito obrigado. Lembrando que temos encontro marcado na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde, nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos que tenha sido um final de sexta-feira maravilhosa, aquele final de semana cheio de alegria, de sucesso, de amor e de muito trabalho do bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.